Oi, Eu não tinha menina, boa noite. olhado. Foi, eu Agora não já tinha deu. olhado. Uhum. Minha querida, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. E boa noite a todos que estão nos. Ah, que legal. Estou muito feliz de receber você aqui. E estou vendo você aí toda de regata, toda encalorada. Ai, 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 né? Esse Brasil é grande, hein? O Pernambuco está muito quente, porque moro no interior de Pernambuco. Uhum. E é E é calor. muito. É, é muito calor. Esses dias Olha, teve chuvas, muita chuva. Teve frio também, mas o frio é 18, 19, 20. Não é tão frio como o Rio Grande do Sul. uhum. Mas no dia que Aqui não eu tô, chove, né? aqui eu tô no Paraná. Aqui eu tô em Ah, Curitiba. É geladinho aqui, é uma das capitais mais geladas, mas não é a cidade mais gelada, que tem cidade aqui por perto que muito olha, mais. Muito mais. muito Sempre o mais. negativo. Sempre negativo. Se aqui hoje está 5 graus, cidade Hum, igual Guarapuava, que é aqui perto, Palmas, esses lugares assim, deve estar tipo 2 ou negativo já, -1, -2. É frio pra caramba. É é, gelado. mas aqui é bem quente. Aqui é bem quente, né? 26, 27. Aí é bem quente. É. Mas me diga como é que você tá? Você tá bem, né? Eu tô bem, minha querida. Eu andei aí com sinusite, gripe, uma misturada de tudo, mas tô ainda com coriza e tal, porque o problema é que a variação de temperatura é muito grande, né? Muito Uhum. drástica, assim. Mas eu me mediquei, tenho aproveitado o meu tempo para repousar e tô melhor. Vou sobreviver. Que bom, Edinal, graças a Deus. graças a Deus. Meu amor, assim, eu quero que você se apresente, que você conte para nós como que você começou a fumar, qual que era o teu ritmo. Eu sei que depois de um tempo você se regrou bastante, eu quero que você conte isso para nós. Quantas tentativas você fez para parar de fumar, sabe? Conte a tua história toda. Porque, né, vocês sabem, tem gente, tem alguém ali nos ouvindo que tem um perfil semelhante ao teu. Então, você contar como as coisas aconteceram, o que que você fez e como que você está agora, ajuda muito. Então, ó, não temos limite de tempo. Conta para nós. Conta tudo, não nos esconda nada. Está bem. Bom, primeiro eu vou falar o seguinte, começar do início. Comecei a fumar, mais ou menos. Olha, eu experimentei a primeira vez, eu lembro como hoje. Eu experimentei. Eu tinha 8 anos. 8 anos. Eram 4 amiguinhos. Eu, mais 2 meninas e um menino. Desse grupinho ficou fumando eu e o menino. As 2 meninas não fumaram. E que exatamente eram meus vizinhos. E então foi a primeira vez que eu coloquei, eu me lembro bem, todos os quatro sentados no chão. E inventamos de experimentar esse maldito cigarro. Mas vocês pegaram de alguém? Como é que foi? Você pegou, Porque alguém fumava o perto? pai, não, o pai de uma das crianças tinha uma mercearia, né? Que naquela época era mercearia. Uhum. Então ela deu a ideia, né? Eu vou buscar um para a gente experimentar. Aí todo mundo Ah, curioso queria e foi buscar. E cada um que tirava um traguinho, né? Mesmo sem saber, mas experimentou. E nessa história ficou só dois fumando. E as 2 meninas não viciou. Principalmente a que foi buscar. Não viciou. não viciou, que sorte dela, né? É, exatamente. E hoje ainda era minha vizinha. Já é avó, mas é minha vizinha. E então a gente.
Aí começou dali. Depois a gente se afastou, mas eu continuei. Meus irmãos fumavam, meus dois irmãos fumavam, minha mãe fumava, mas minha mãe era pouco. Minha mãe não era muito, era pouco. E aí, às vezes eu via meus irmãos fumando e eu achava bonito. Eu achava bonito. E às vezes eu pegava e acendia para ele, eu fazia questão de acender, eles deixavam. E ali, quando eles não estavam em casa, então eu pegava o papel, que antigamente vendia o pão em umas bolsinhas de papel. Então aquela bolsinha eu fazia o cigarro e fumava. Sem fumo, mas era só o papel, mas fumava. Fumava a fumaça do papel. A fumaça do papel. Viu, Edinalva, você lembra com que idade que você se deu conta, que você falou assim, eu sou fumante? Eu acho que uns 13, 12 para 13 anos. Que eu Cedo, já né? comecei a comprar o cigarro. Mesmo escondido dos meus pais. Aí eu comecei a comprar o cigarro com 12 para 13 anos. Comecei a comprar de dois. Aí fumava um à tarde e um à noite. Aí por isso que eu já achava que eu já estava viciada. Porque à noite eu sentia falta no dia que eu não tinha o cigarro. Eu sentia Uhum. falta. Então eu comecei a fumar daí. Eu acho que comecei a fumar daí. No momento que eu comecei a sentir falta dele. Eu não Viu, conseguia. Edinalva? Mas era um tempo também que ninguém falava mal de cigarro, né? Não, era Era tudo só. reserva. Era muito reservado. É, Era muito reservado. Só tinha boniteza. O era cigarro só tinha charmoso. boniteza. Era. Era. Eu lembro que hoje em dia você volta e meia tá na televisão, né? Recentemente teve no Fantástico o Dr. Drauzio falando do vape. Canso de É, ouvir ele. você não viu Escuto a muito. reportagem? Eu escuto muito. Ah, sim, sim, sim. Quem não viu essa fala, essa reportagem, eu tenho um podcast que uma amiga mandou para mim, do Dr. Drauzio, falando sobre o vape. Eu vou colocar lá no meu grupo do WhatsApp. Depois, quem Hum, não está ainda dentro, entra lá no meu grupo do WhatsApp e na comunidade Sigamos Livres, que eu sempre posto nos dois. Se quiser, né, como chegar lá, clicando aqui na minha biografia, tem o link da comunidade Sigamos Livres, daí eu coloco lá, é bem interessante. Então, é, eu acredito que nós duas começamos meio que o início foi na mesma época. E era só charme, que nem você está falando. Só era a boniteza e a elegância de fumar, né? aham. Era só a boniteza do cigarro. A gente achava lindo aquela fumaça saindo. As pessoas colocando aquele cigarro na boca. Aquilo era uma beleza. Fez a nossa cabeça, né? Fez a nossa cabeça. Exatamente. E aí eu comecei a fumar daí. Então, e depois, com o tempo, eu acho que com 17, 18 anos, eu comecei a comprar meia carteira de cigarro. Comecei com meia carteira de cigarro. Então, quer dizer, eu já passava 10 cigarros por dia. Uhum. Só que à noite eu não fumava já. Nessa época eu não podia fumar, porque meu pai não aceitava. Meu pai não fumava. Então ele não aceitava cigarro dentro de casa. Então no momento que ele fechava as portas, ninguém abria mais. Para ir lá É, para fora. E tá. exatamente. Aí então não podia fumar, né? Então eu continuei fumando 10 cigarros por dia. Um bom tempo. Quando eu completei mais ou menos 30 anos, aí eu passei para duas carteiras o dia. Foi duas carteiras. Mas aí minha mãe começou a reclamar, falar que eu podia vir a adoecer, porque eu já não era muito gorda. Eu com 35 anos, eu tinha 35 quilos. Nossa, peso de uma criança. Exatamente. Todos os médicos falavam que não, aquele não era o meu peso.
Eles sempre mandavam eu beber mais água, que eu bebia pouca. Eu bebi muito pouca água. Então, eles mandavam eu beber uns 2 litros. Eles sempre mandavam eu beber sempre mais água. E o cigarro eles mandavam eu diminuir sempre. Ou diminuir ou parar. E eu me alimentava pouco. Eu me Você acha que o alimentava, cigarro tirava a fome? tirava a fome. Porque eu trabalhava muito e fumava demais. Então a comida eu esquecia, a comida e a água. Então eu fiquei muito tempo desse jeito. Meu pai só faltava comprar as farmácias inteiras de vitamina para ver se eu engordava. Biotônico? Tomou biotônico Fontoura? E tomei bastante, tomei bastante. Era uns litrão assim, né? E com gosto de álcool, né? Era É, álcool. era com Mas álcool. tomei bastante, eu tomei bastante. A farmácia era, papai só faltava comprar uma farmácia inteira. Olha só. E aí, mas eu acho que ele sabia que eu fumava. Só não queria era admitir. Olha, Ou, ou 2 carteiras por dia é esconder. difícil esconder, né? Falar assim, ah, E ninguém o mau percebe. cheiro. E o mau cheiro. Porque mesmo escovando os dentes, a gente fica com mau cheiro no cabelo, na roupa, fica em todo canto. E aí, pronto. Quando foi com uns 38 anos, mais ou menos. Uns 38. Aí eu decidi acabar mais com o cigarro, né? Eu digo, não, tá demais, eu tenho que parar. Então eu fui diminuir. Aí eu disse, eu vou tirar o da noite. E realmente eu tirei o da noite. Já o da noite já foi agora de uns 3 anos pra cá que eu tirei o da noite e fiquei sem fumar à noite. Porque depois que meu pai e minha mãe faleceu, porque já está com 20 anos que eles faleceram. Eu perdi os dois dentro de um ano. Hum, Foi dentro de um ano eu perdi os dois. Então, no momento que eles faleceram, aí foi quando eu resolvi diminuir o cigarro. Aí comecei a fumar uma carteira por dia. Aí fiquei fumando uma carteira por dia. Mas passei um bom tempo, viu? E comecei a fumar à noite também. Assim ia para uhum. 2, 3, 4 da manhã, sem dormir, só fumando, fumando, fumando. Enquanto não tinha sono, eu fumava. E aquilo Aham. era um absurdo. Então, meu quarto fedia, porque já que papai e mamãe dentro de casa não estava mais, então ali eu estava à vontade. Uhum. Então, eu fumava até tarde da noite, até chegar o meu sono. E Uhum. aí eu fumava essa carteira de cigarro todinha, o dia e a noite. No outro dia tinha que comprar outra. Mas eu fumava a noite inteira. E aquilo fedia o quarto, fedia, era cortina, fedia os lençol. No outro dia eu mesma não aguentava aquele cheiro que ficava dentro do quarto, eu não aguentava. Aí eu abria a porta, eu abria a janela, para poder sair aquele mau cheiro que ficava. Porque ficava tudo fechado, né? Então aquilo mas me incomodava. Mas só no outro dia. Só no outro dia, na hora a gente nem sente. Parece É assim que verdade. quando a gente fuma bastante, o cigarro ele meio amortece a gente, meio anestesia a gente, É né? verdade. Tudo, o olfato, a fome, até o raciocínio, a gente fica meio É verdade. anestesiado. Me dava mal-estar. Às vezes até eu vomitava. Mas como eu não tinha alimento, eu não me alimentava. Então saía uma espuma que eu não tinha o que botar para fora. E eu sabia que era o cigarro. Eu sabia que era do cigarro. Mas mesmo assim não largava. Não largava. Era um amor.
era um amor. Se eu fosse para casa da minha família mesmo, lá não fumava ninguém. Meus irmãos deixaram de fumar. Já faz mais de 30 anos. Foi muito antes dos meus pais falecerem, eles deixaram. Os dois que eu fumava deixou. Ficou minha irmã, a mais nova. Ela ainda fuma, como eu disse para você, que você sabe, que ela vem sempre final de semana. Como ontem e hoje ela estava aqui. E a gente conversa, ela fuma, mas eu não tenho mais aquela ânsia de vontade de fumar. Você Mas fez tentativas? Você fez tentativas, fiz, assim, ficou tentando? Como é que foi? fiz. Eu fiz 2 tentativas. Porque eu ia para casa dos meus parentes, na Bahia. Salvador, minha família é quase toda lá. E lá ninguém fuma. E era chato. Muito. Era muito inconveniente. Eu tinha que ir para uma sacada do apartamento, fechar a porta para poder fumar um cigarro. Porque lá ninguém fuma. A outra, eu ia para casa da outra, eu tinha que ir para o terraço. Fechava a porta, ficava no primeiro andar, do lado de fora, fumando por causa do cigarro. Enquanto ela ficava dentro de casa assistindo, eu tinha que me afastar. Isso era inconveniente. E isso foi me incomodando. Isso me incomodou. Aí então, mas eles nunca falaram nada, né? Mas eu sempre respeitava isso. Eu nunca gostei de fazer outra pessoa, obrigar aquela pessoa a ficar perto de mim eu fumando. Eu achava isso uma falta de respeito também. Então, por causa disso, em 2019, eu fiz uma tentativa. Passei só 2 dias. 2 Você usou dias, alguma coisa? Ou não? não, nada. Simplesmente eu bebi bastante água e fui diminuindo. Uma semana fui diminuindo. Então, no que diminuiu o cigarro, eu bebia mais água. Uhum. Eu já assisti a você, Já em 2019. 2019. Aham. Isso, já assistia, né? Os vídeos, as lives eu assistia. Então eu comecei a diminuir, daí passei 2 dias sem fumar. Mas quando foi no terceiro dia, eu senti uma tremura no corpo, uma tristeza e comecei a chorar. E não sabia por quê. Não tinha porquê, eu estava com aquela tristeza no meu coração. Aí quando foi meio-dia mais ou menos, aí foi que eu vim perceber que era um cigarro. Que eu não me lembrava dele. Isso só pode ser o cigarro que está me fazendo isso. Então eu vou ter que experimentar. Aí peguei o cigarro, eu tinha guardado. Eu É. peguei o cigarro e acendi um. Fumei com vontade. Fiquei tonta, me deu vontade de vomitar. Eu disse, ai meu Deus, o que é que eu faço? Vou fumar. Fumei. Aí ali eu joguei aquela ponta, na mesma hora me deu vontade de acender outro. Aí eu Olha acendi só. outro, fumei e fumei com vontade. Fumei, aí pronto, não parei mais. Essa foi a primeira vez que eu tentei. E continuei assistindo você. Viu, Edinalva? Dá um nó na cabeça, né? Porque a gente tá triste porque tá fumando. Daí a gente para de fumar, daí fica triste porque parou de fumar. Daí você volta a fumar, Exatamente, fica triste porque você voltou a fumar. exatamente. Só que dessa vez que eu parei 2 dias, eu não fiquei tão frustrada, eu não fiquei tão triste. Eu, eu fiquei normal, fiquei assistindo você. Eu disse, outro dia eu tento, sabe? Fiquei, outro dia eu tento. Aí, e todo ano eu vou ao médico, que eu sempre vou fazer meu check-up, todo ano. Aí, quando foi em 2019, 2020, foi 2020? Acho que foi, não, 2021. Eu fui fazer o check-up o ano passado.
fui fazer o check-up. Aí eu falei com o médico. Aí ele disse, todo ano você vem fazer esse check-up. Eu digo, doutor, para saber como eu estou, né? E eu nunca tenho nada, graças a Deus. Aí dessa vez eu disse, doutor, eu quero fazer um raio-x de pulmão. Ele disse, para que você quer fazer isso? Eu disse, porque eu quero. Ele disse, é por causa do vírus, que estava na pandemia, né? É por causa do vírus? Eu disse, não, doutor, é porque eu fumo. Aí ele deu aquela risada, que a gente já está bem dizer parente de tanto que eu vou. Aí ele deu aquela risada e disse, por que você vai fazer um exame de pulmão se você fuma? O que é que você quer saber? Eu disse, doutor, porque eu fumo é que eu quero saber como está o meu pulmão. Claro. Pois está certo, faça. Aí ele me passou a requisição e eu fui fazer. Aí fiz. Aí quando eu cheguei de volta, levei o resultado, ele olhou. Ele disse, está vendo? Olha, Deus está na sua vida. Eu disse, por quê, doutor? Esse Deus está na sua vida porque uma pessoa fumar mais de 40 anos e não ter nada no pulmão, nenhuma mancha. Eu disse, doutor, realmente eu tenho Deus no meu coração, no meu pensamento, na minha vida, tudo que eu faço tem Deus. Agora, que tem esse maldito cigarro, tem, né? No meio. Exatamente. Aí ele disse, você quer parar? Eu disse, quero, doutor. Eu estou tentando, mas não consigo. Aí contei a ele o que se passou. Aí ele disse, então eu vou lhe passar. Só se você prometer que vai deixar, eu digo, prometo. Mas era um prometo eu acho, de Araque. Porque não foi aquele prometo, não foi um prometo com vontade. Mas prometo. Esse então eu vou lhe passar o remédio. Aí me passou o BUP. Ele me passou o BUP, me passou a pastilha e me passou o adesivo. E naquele mesmo dia que eu saí do consultório, eu comprei todos os 3. Ele me passou 2 caixas de BUP. Caríssima, viu? Os remédios para deixar de fumar é caro. Se cigarro é caro, os remédios são pior. É. Mas eu comprei. E aí eu não tomei, porque ele disse que eu só tomaria se eu parasse o cigarro. E se você para num dia, no outro você toma. Eu digo, então está bem. Mas eu não parei. Então eu guardei. E está guardado. Tá os comprimidos, tá o adesivo e tá as pastilhas guardado. Porque eu não tomei. Não precisei. E nem vou né? precisar mais. Amém, amém. Viu, Edinalva, que interessante, né? Que cada médico tem um procedimento, né? Tem médico que É, fala, olha, você vai tomar, vai esperar X tempo, aí você vai conseguir parar. Aí o teu médico já deu uma orientação diferente, né? Primeiro para e diferente. depois toma. Foi, Interessante. porque ele disse que se eu tomasse ou se eu fizesse esse procedimento, desse medicamento, eu iria passar mal, por causa da quantidade de nicotina. Porque juntava a medicação com o cigarro, eu poderia ter uma aceleração no coração, poderia ter até uma parada cardíaca que ele falou. Porque se fosse uma dosagem muito alta, então eu poderia ter. Aí então, que eu não fizesse isso. Ela disse, então está bem. Eu comprei. Tentei, mas não consegui parar. Então eu guardei. Eu digo, no dia que Você eu tem em casa conseguir, adesivo, a pastilha, tudo? Tem o tudo kit? está na minha gaveta guardado. Eita, Desde o ano passado. é um xalá. E aí, eu Viu? guardei. Então você não voltou no médico agora em 2022 ainda? Não, ainda não. É. Ainda não, porque ficou para me voltar em outubro. Ah, Outubro, legal. novembro.
É, que eu só faço de ano em ano. Então, eu só for para outubro, novembro eu voltar. Eu não parei. E aí, quando foi o ano passado ainda, foi o ano passado, eu consegui parar, mas sem a medicação. Sem a medicação. Eu acho que foi no. Eu tinha ido. Eu fui para o médico no ano de 2020. Quando foi o ano passado, eu consegui parar. Em janeiro, fevereiro, março. Em março, eu consegui parar a segunda vez. Eu consegui parar. Passei 8 dias sem fumar. Passei 8 dias sem fumar. 8 E dias é um aí, tempo bom, hein? oi, não me lembrava de cigarro, não me fazia falta. Agora, ela vendo sua live, e sem tomar remédio. Passei 8 dias maravilhosamente bem. E Mas aí? eu com cigarro guardado em casa. Eu estava com o cigarro guardado. Eu disse, pode ser que eu queira e eu fumo novamente. Eu vou fazer o quê? Passei 8 dias. Não me lembrava nem de cigarro. Aí E eu fui você na casa da assistia minha, minhas lives, meus vídeos? assistia, não perdia não. Ajudava? Ajudava Ajudava? bastante, bastante. E era por causa deles que me dava aquela vontade de parar, né? Que aquilo Uhum. era uma incentivação para mim. Eu gostava. E aí eu fui na casa da minha irmã. Fui fazer uma visita a ela. Aí ela sentou na mesa, botou um cafezinho, aí fumou. No que ela acendeu o cigarro, eu disse, eu posso tirar um trago desse cigarro, porque esse cigarro não manda mais em mim. Eu, falar a verdade, eu acho que eu subestimei uma coisa que eu não conhecia. Eu não tinha preparação de mente, né? Como você fala que a gente tem que ter uma preparação, e eu não tinha. E aí eu peguei o cigarro e fumei. Ela disse, tome. E hoje eu ainda brigo com ela, porque ela me deu naquele dia. Não, era para você ter me dado, era só você pediu. É, ué. Mas aí eu queria um trago. Tudo bem, né? Queria um trago, fiquei meia tonta. Aí vim embora pra casa. Quando eu cheguei em casa, aí me aumentou aquela vontade. Então eu peguei o cigarro, aí fumei dois, um atrás do outro. Aí matei aquela vontade, aí redobrou. Aí em vez de ser 10 cigarros, 8 cigarros, não, fui para uma carteira o dia. Eu fumei uma carteira o dia. Edinalva, é que nem a gente brinca, que é igual chutar a bunda da onça, né? É, verdade. A onça tá lá quieta, dormindo, você chega lá, dá uma bicuda na bunda dela, tudo, Verdade. né? Mas aí eu fumava o dia, mas não fumava à noite. Isso aí à noite eu não abri mão. Faz 3 anos que eu não fumava mais à noite, parei mesmo e não fumava mesmo. E mesmo eu voltando essa segunda vez, eu não fumei à noite. 7 horas da noite eu encerrava. 7 horas da noite eu encerrava o cigarro. Era a jornada dele ali terminava. Mas eu sofri E também aí, muito. me diz uma coisa, daí quando você começou a não fumar mais depois das 7, você também não tinha mais insônia, né? Ou continuava tendo? Eu continuava tendo. Eu continuava tomando comprimido para dormir o diazepam. Eu sempre tomei Entendi. o diazepam para dormir. E aí, quando foi. Olha só, depois dessa segunda vez que eu fumei, passei os outros dias, 8 dias sem fumar. Então, como foi depois dessa segunda vez, eu continuei vendo as suas lives, assistindo. Eu sempre adorei as suas conversas, porque eu achava maravilhoso. Ai, que Eram bom. umas conversas que nos deixavam lá em cima. Eu digo, eu consigo. Maravilhoso. Mas aí eu continuava tomando a medicação para dormir, voltei a fumar. E aí eu fumei demais. Porque dessa outra vez eu aumentei o cigarro, né? Eu fumava o dia inteiro. E era mais na parte da manhã.
A parte da manhã eu fumava demais. Eu fazia algum trabalho, terminava e ia fumar. Fazia um trabalho, às vezes parava para ir fumar. A tarde não era tanto. À tarde, 2 horas, até 5 da tarde eu não fumava. À tarde não era tanto. E às 7 da noite também eu parava, não fumava à noite. Mas a parte da manhã, de 7 da manhã até meio-dia, eu fumava demais. Era um atrás do outro. Era mais ou menos meia hora de um para o outro. E aí eu passei um ano e 4 meses desse jeito. Deixa eu ver quando foi. Na sua mentoria, eu acho que foi de abril, que eu tentei entrar. Aham. Você, eu acho que lembra disso, que eu tentei entrar e não consegui. Eu estava muito frustrada, porque eu tinha parado 8 dias, não consegui, que eu fiquei estressada, eu fiquei frustrada, eu fiquei diferente mesmo. E aí é igual uma pessoa que usa droga. Quando não consegue a droga, ele fica, né, esquisito, nada presta, tudo é bom, mas nada presta. E mesmo assim eu estava, todos os dias. Tudo na minha casa é bom e nada prestava. E quando eu tentei entrar na sua live, no mês de abril, foi Na no mês de mentoria? abril, foi na minha mentoria, eu tentei entrar. Aí eu conversando com você, você viu que eu estava muito estressada, você percebeu? Você disse assim, não é melhor você deixar para entrar na próxima? Vamos continuar a gente conversando, qualquer coisa eu vou estar aqui para lhe ajudar, deixa para entrar na próxima. Aí eu disse, então está bem, eu fico para a próxima. Eu estava chorando, eu estava estressada, foi um horror. E aí, eu tomando medicação, eu estava tomando a medicação para dormir, eu estava tomando medicação para ansiedade, para estresse, e mesmo assim ainda estava estressada. E aí você me deu esse conselho para deixar para a próxima live, a próxima mentoria eu entrar. Uhum. E eu esperei, disse eu vou esperar. Mesmo assim assistindo as suas lives, assistindo todos os dias. Dr. Drauzio também eu assisto muito. E eu querendo, né? Porque quando a gente quer, já vem de dentro mesmo. A gente já sente que o corpo não quer mais. O corpo não aguenta mais. Aí, quando eu fiz a sua mentoria, agora em maio, foi ótimo. Eu já tinha aquela vontade de deixar. E com a sua live, com a sua mentoria, foi que eu me fortaleci, né? Me fortaleci. E com a sua mentoria, eu criei aquela alegria. Porque eu deixei de fumar com alegria. Tudo que eu fiz foi com alegria. Aquela alegria de viver, aquela alegria de vontade de deixar. Agora que não era deixar aquele cigarro, aquele inimigo com ódio, não. Quando você começou a me explicar as coisas que a gente foi fazendo, que a gente foi fazendo cada dia, que era um exercício diferente, eu fui pegando tudo aquele direitinho, fui fazendo. E aí eu percebi que realmente o cigarro não é nosso inimigo. Ele sempre foi nosso companheiro. Nas horas difíceis, nas horas de alegria, nas horas de tristeza, de estresse, de raiva, de ódio, ele sempre esteve conosco. Foram mais de 40 anos. Não adianta negar isso, né? Não, me acompanhou a vida inteira. Naquelas horas que eu estava tão sozinha, e só ele estava ali para me agradar, mesmo sendo uma ilusão. Mas ele estava ali para me agradar. Mas aí eu percebi também, tinha chegado a hora de eu me separar. Eu disse, tá bom, agora ele vai seguir o caminho dele, eu vou seguir o meu.
Mas foi com alegria. O último cigarro. Agora, antes de eu contar a minha alegria, na sua mentoria, eu tive medo. Que nós sentimos medo. Muito medo. No momento que você diz, na minha mentoria você fuma todos os dias. O coração acelera. Ah, vixe! Acelera, dá medo. Dá medo porque a gente, ai, eu vou deixar o cigarro. Ai, eu vou ter que abandonar. A gente fica com medo. É um medo grande. Que é isso que eu quero dizer também às pessoas que estão assistindo, que não precisa ter medo. Se tem medo, enfrente. Porque é com medo que a gente pode vencer. Porque se a gente não tiver medo, a gente não vence nada não. A gente tem que enfrentá-lo. E é gostoso a gente vencer. A gente ter vitória. É gostoso. É uma delícia você chegar e dizer assim, ó, ai, eu venci aquele medo. E eu tô alegre. Eu tô muito, muito feliz. E eu fiz tudo com alegria. No momento que eu me separei do cigarro, que eu digo assim, eu me separei. Uhum. Que eu disse a ele, você segue o seu caminho que eu vou seguir o meu. Você já me ajudou bastante, já passou muito tempo na minha vida, foi meu companheiro, a minha vida quase toda. Mas chegou o momento de você seguir o seu caminho e eu segui o meu. Esse foi o último cigarro que você mandou eu fumar. Mas eu fiz com carinho, não foi com raiva. Isso. Cada, cada tragada que eu dava, era uma tragada com carinho. Dizendo, é aqui que você vai ficar. Era sentindo o sabor, sentindo o gosto do amargo. Do amargo. É, que a gente, no momento que fuma o último cigarro, ele não fica mais doce. Ele é amargo. Porque a gente, quando fuma a vida inteira, a gente nunca sente isso. No último, eu não vou explicar muito direitinho, não. Mas o último cigarro que nós fumamos da mentoria, ele se torna amargo. É quase um Ele é, milagre, né? Uma coisa. ele é amargo. A gente fuma porque diz eu tenho que fumar até o fim. Porque este é o último. E foi desse jeito que eu fiz. Mas eu fiz com alegria. Aí quando a mãe, pronto, quando foi amanhecer o dia, quando foi no sábado de manhã, eu disse, hoje eu não fumo. E hoje eu não sinto vontade de fumar. E eu estou alegre, o meu dia vai ser alegre, eu estou muito feliz. E tirei o dia desse jeito. Muito alegre, muito feliz, não peguei um cigarro. Tive algumas lembranças. Vontade eu não tive de fumar, não. Mas eu tive lembrança daqueles momentos, assim, depois do almoço, Uhum. às 5 horas da tarde, que eu gostava de fumar. E eu sentia lembrança dele, só a lembrança, agora vontade eu não tive. E já, Aí, pessoal, na mentoria você aprende também quais são os cigarros que você vai ficar mais atento. Quais são os que exatamente, realmente mexem com você. Você sabe, exatamente. Edinalva, eu acredito assim, se não. Duas coisas que você está falando que eu acredito que sejam as coisas que torna teu parar de fumar possível e definitivo. Uma delas assim, não adianta a gente tentar convencer a nossa cabeça que a gente odeia o cigarro. É Ai, verdade. esse fedorento, esse nojo, tudo bem, a gente pode até ficar magoado, porque né, às vezes faz muita tentativa, fica muito frustrado, fica magoado mesmo com a situação, né, com a gente, com o nosso próprio desempenho. Mas Uhum. você gasta muita energia tentando odiar o que quer que seja, né? Então a melhor coisa a gente se despede até com uma certa reverência, né? Falou, ó, É valeu, verdade.
foi bacana pra caramba até aqui, mas agora, né, 40 anos, poxa, é tempo, hein? Muito tempo, mas eu me despedi com um carinho tão grande, que foi tão emocionante, que eu terminei com aquela alegria, que até hoje eu tô com ela. Ela não saiu de mim. Então eu fico feliz, eu tô alegre, não sinto vontade de fumar esses dias todos. Eu já estou com quase um mês. De hoje a 8 vão fazer um almoço em Ai, mas comemoração. É que eu falei para você, vão fazer um almoço, isso que é em comemoração por eu deixar de fumar. 30 dias, pessoas que te amam, né? A vida a vale a família. pena por essas pessoas, né? É o que nos rodeia, que dá É, sentido para o nosso parar de fumar, né? Os motivos que a gente tem para viver, né? e a gente Lindo fica com a isso. autoestima lá em cima. É É. maravilhoso demais. A live que teve recentemente, né, com o Matheus Pascoal, ele falou uma coisa bem interessante, que depois falou várias coisas interessantes, e uma delas ele falou assim, que o fato de superar um vício, você fala assim, poxa, eu sou uma pessoa capaz de começar e terminar as coisas. Eu Hum, começo, né, num processo de romper com o vício e eu termino, eu dou conta do processo. E aquilo que a gente sempre fala, né, inclusive na mentoria, a gente continua trabalhando nisso, a gente vai aprimorando, a gente vai fazendo ajustes. Ah, nossa, vai ser sempre mil maravilhas? Não, por quê? Porque quando você fumava também não era sempre mil maravilhas. Quando você fumava só sombra e água fresca, era tudo bom e maravilhoso. não. Uhum. Agora que para de fumar também, cara, tem dias ruins, tem dias que a gente, a troco de nada, a gente tá desanimado, né? Sei lá o que que dá na gente, né? Então, a Rosana de Cara está perguntando, disse que já fez algumas tentativas sem sucesso. Será se eu fizer a mentoria possível? Eu ia conversar, Rosana. Vamos sempre conversar, que nem a Edinalva está falando, né? Que eu converso, porque para mim, gente, não basta eu fazer uma mentoria, eu ter uma sala cheia, nossa, 1.000 pessoas. Não é isso. Eu quero. Porque a gente começa um relacionamento e a gente vai até você, né, conseguir e você se manter. Gente, Agora que a gente também tem que querer, tem que começar por querer. E o isso. que você faz nos ajuda. A gente fica com a autoestima lá em cima. E a gente consegue ver que se a gente conseguir deixar, a gente vai vencer. E não é só por causa do cigarro, é pela nossa saúde. A nossa saúde, a nossa família, porque nós temos família que eles precisam de nós. E como nós podemos ajudá-los se nós mais tarde estamos doentes? Como? Então nós precisamos estar com saúde para que podemos nos ajudar e ajudar a nossa família. É isso. É isso. Então a gente tem que estar e tem que fazer isso com alegria. Não tem essa história de estar com tristeza e com medo. Mesmo com medo, faça. Em frente. Porque não é um bicho de 7 cabeças, não. A gente consegue. Não é esse bicho que o povo fala que, eu vou deixar de fumar e eu vou ficar com aquela fissura. Não, gente, não tem essa fissura, isso é ilusão. É ilusão da nossa mente. Se preparar ela, nós não temos medo de nada, não. E pode fazer. Agora, querendo, deixa. Querendo, deixa. E com Eu falo que alegria. um dos pré-requisitos, né, para participar do meu Hum, trabalho é a pessoa vir voluntariamente. Não adianta a pessoa vem e fala assim, porque minha esposa deu um ultimato.
eu tenho que parar. Ah, meu neto pediu de presente de aniversário que eu pare de fumar. Gente, não adianta, cara. Tem que ser assim, você, nem que seja uma sementinha dentro de você. Eu falo, eu penso, sabe, Dinalva, que essa nossa vontade da gente se livrar dos vícios, eu acho que é da nossa natureza divina, sabe? Eu acho que quando a gente nasceu, a gente já nasceu com essa semente, com esse desejo de ser livre. E uma coisa, que a gente fala, né, o cigarro, as drogas fazem mal para o nosso corpo, mas faz tanto mal para a nossa consciência também, É né? verdade. É Porque às vezes verdade. você faz uma oração ali, você fala, ah, Deus, né, me abençoa, ajuda a minha família, tal, abençoa a nossa saúde. Daí quando você fala isso, eu pelo menos, né, eu às vezes ajoelhava para fazer uma oração, quando eu levantava, a primeira coisa que eu fazia era pegar um cigarro. E a gente não é hipócrita, né? Você sabe que está fazendo. Só que você pensa É assim, não, verdade. Deus entende. Deus sabe o quanto eu quero parar, mas eu não consigo. Só que vai chegar um momento que a gente vai construindo. A decisão também é uma construção. Eu acredito assim que você assistir as lives, assistir os vídeos, mesmo fumando, parece, a gente pode não se dar conta, mas vai construindo uma vontade, vai construindo um desejo de ter aquilo. Você vai lendo aqui o pessoal falando, nossa, um lá 1 ano, outro 2 anos, né? Olha que. Então, é lindo. Essa é uma experiência que a gente se dá de presente, não é isso? É verdade. Eu me dei de presente. Como eu lhe disse, você sabe, meu aniversário foi sexta-feira, né? Eu disse, eu Exato. vou dar de presente para mim. Eu Muito, consegui. E eu muito legal. consegui. Eu consegui. Foi muito bom, muito bom. Eu já devia ter feito isso muito antes. Ah, Porque eu vou lhe dizer, por tantas coisas que eu fiz na minha vida, mas a única que eu me arrependo foi de ter começado a fumar. Ter pegado o primeiro cigarro, né? Mas como eu era criança, tudo isso, não sabia, não tinha entendimento do que era aquela droga, pra falar a verdade. Mas já que aconteceu, eu não tenho raiva, não tenho molho do cigarro, não. Minha irmã fuma perto de mim, eu não sinto vontade, nós conversamos, e ela fuma, e eu não tenho vontade. Também não mando ela sair de perto de mim e fica, ah, é porque eu parei de fumar, não quero que você fume aqui perto de mim, não. Eu respeito a vontade dela. Porque quando eu fumava, os outros não tinham que me respeitar também. E por que eu não posso fazer isso? Não, ela verdade. fuma quantos cigarros quiser perto de mim. Eu não sinto vontade de fumar. É isso Mas aí. também eu não proíbo dela estar perto de mim, ela está conversando do mesmo jeito. Nós tomamos café, nós conversamos, e ela com o cigarro dela, e eu com o meu cafezinho. Eu não sinto vontade. Viu? E agora você aprendeu que não dá mais para tirar um traguinho, que nem você fala. Não, isso eu aprendi. Era a única coisa que eu precisava aprender. E não ter Era, cigarro com você também. Isso, gente, não, esse negócio de exato. você parar de fumar e você deixar uma carteirinha ali guardada, deixar um cigarrinho ali dentro da carteira, isso é um tiro no pé. Não faça É, isso. Isso aí, na verdade, inconscientemente, ele funciona como uma desonra. Você já começa duvidando de você. Já começa achando que vai dar errado quando você tem é, essa atitude. Não tenha cigarro. Não tenha cigarro, cigarrilha, esse fumo que compra de pacotinho. Não tenha nada. Você não parou de fumar? A primeira pessoa, porque se você não honra o que você está fazendo, a decisão que você tomou, quem que vai honrar? Não é verdade? Então, é nós devemos verdade. ser os primeiros a falar assim, não, eu parei de fumar, é primeiro que eu não tenho que ter cigarro aqui perto de mim.
E também não ficar perturbando as pessoas, porque, cara, a gente fala isso, né, Edinalva? Pô, você ser um É, fumante sarna, que fica pentelhando todo mundo porque tá fumando, saia você do lugar. Você parou de é. fumar? Aquela fumaça tá te incomodando? Você fala, com licença, vai ali, vai tomar uma água, vai fazer uma outra coisa e você volta. Pelo O menos mundo disfarça, continua né? fumando. Disfarçadamente a pessoa sai, para que não também não fique de cara feia com aquela pessoa que está ali fumando. Você já passou por isso e sabe como É, é chato outra pessoa chegar e fazer uma coisa dessa conosco. Então a gente tem que ter o respeito. A gente tem que aceitar também o espaço do outro. Vai disfarçadamente, sai, finge que vai em outro lugar, dá as costas, dá uns passinhos para trás para poder a fumaça passar, né? é bem isso. Ai, Dinalva, eu fico muito feliz por você, muito orgulhosa. Eu percebo assim que, né, você entendeu da importância de permanecer junto, permanecer ouvindo. Aham. A gente sempre tem uma coisa para a gente aprender, uma coisa para a gente fortalecer, então tem que continuar fazendo os Tem, ajustes, continuar cuidando, né? Que nem cuida de um jardim, que nem cuida de uma horta. O teu parar de fumar é uma horta. Tem que cuidar, tem é, que adubar, tem que tirar o lixo, o mato, né? Tem que cuidar. tem, Então, tem que gente, estar vigiando sempre, como eu lhe disse, é orando e vigiando, orando e vigiando, exatamente. Gente, quem porque a gente tiver. não pode esquecer, a gente não pode esquecer que a gente não pode tirar um trago do cigarro de maneira alguma, porque nós continuamos fumantes, não tem ex. Se tirar um trago, volta. Não pode E pegar não no deixar a cigarro. alegria embora também, né? Porque Exatamente. a Mas gente mesmo com a chega. tristeza, a gente sempre vai ter alguma coisa na vida. A nossa vida não é só de alegrias. Nós temos um dia de tristeza, de alegria, nós temos surpresa, nós temos festas, nós temos tudo do mesmo jeito. Mas nós não podemos perder a fé e dizer: eu não fumo mais. O Eu problema é resolvi esse. esse problema. É, que não é nem problema. A gente tem que olhar para a solução e dizer: não fumo mais. Exatamente. Muito bem. Lindo, minha querida. Ó, muito feliz por você. Te desejo assim muitas bênçãos, saúde, muita alegria. Já fala para o pessoal que vai fazer o almoço para você que eu mandei um abraço para todo Ai, mundo, para eles te obrigada. beijarem bastante, te darem um cheiro, como né, os Ai, nordestinos me dão um cheirou cheiro. sempre. E assim, olha, quem estiver nos ouvindo, agora no mês de junho, fora essa semana, na outra, tem mentoria, venha falar comigo, venha conversar, venha saber se é para você, se convém você fazer agora, entendeu? Venha conversar. Tudo a gente conversando se entende, tá E é bom? muito bom. É muito boa. A mentoria é maravilhosa. Eu gostei, porque eu sei do meu ponto de vista, porque cada um vê de um jeito diferente, né? Mas o meu é maravilhoso. Eu gostei, eu amei. E sempre que eu puder, eu vou estar na mentoria. Ah, isso mesmo. Ah, tem essa, viu, gente? Depois que você faz uma mentoria, se você não parar de fumar, a gente vai conversar a respeito. Se você parar de fumar, você pode vir sem custo algum em outras mentorias para ir se fortalecendo, Para a gente dar conhecendo também um grupo. depoimento e ajudar as outras pessoas também. Isso mesmo, Porque o que é nós uma queremos, caminhada. nós tentamos limpar o mundo. Pelo menos limpar um pouco, né? Porque o cigarro suja não só o mundo, mas o corpo da gente também. E o povo tem que se conscientizar disso. Nosso coração fica cheio de fumaça. Isso não é bom, não. Porque é bem isso. Meu amor, muito grata. Desejo uma boa semana aí para você, para o pessoal que está nos assistindo. A casa é sua, você sempre que quiser, daqui uns tempos, vou vir contar as novidades, o que mudou, o que Com certeza. aprendeu, né?
Conto sempre com vocês. Ó, um beijo Obrigada. grande. Obrigada para você, obrigada pro pessoal que está assistindo você. E digo sempre aqui, você é maravilhosa. Obrigada. Maravilhosa. Um beijo em Caio Augusto, Ai, Augusta. E que Laura. ele é lindo, e Laura também, né? Que Laura fez aniversário esse mês também, né? Fez. Dia 21, ela fez 21 anos. Dia 21 de março, de maio, isso. De maio. E o Caio De maio. Augusto vai fazer dia 25 de junho Dia agora. 25 de junho agora. E um beijo bem grande nele. Tá bom, então. Beijo, querido. Beijo para Tchau. todos. Beijo para todos, para você e para todos que estiverem assistindo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.